Lucas capítulo 9, versículo 28, nós queremos trazer uma palavra que é sempre uma oportunidade poder ministrar no aniversário e trazer uma palavra para o aniversariante, mas também trazer uma palavra para toda a igreja. E aí eu queria ler lá com os irmãos, capítulo 9, versículo 28, e eu sei que Deus tem algo a falar com o pastor Fernandinho, mas Deus também tem algo a falar com a igreja. Aí você pode dizer, mas pastor, Deus não tem nada para falar com o senhor, não, já falou comigo, por isso que eu vou pregar. Né? Primeiro Deus fala com o pregador, depois a gente compartilha com a igreja. E eu queria então ler capítulo 9 de Lucas, versículo 28, e posso confessar para os irmãos que aquilo que nós tínhamos preparado para pregar, né, que estávamos ali vendo aquilo que Deus queria para nós, a gente sempre tem que perguntar, Deus, o que o Senhor quer para nós hoje? E Deus foi ministrando ao meu coração, e eu quero compartilhar com a igreja. Capítulo 9, versículo 28, então, creio que todo mundo já achou, quem achou, diga amém. Diz assim a palavra, e aconteceu que, quase 8 dias, depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estavam falando com ele 2 varões. Quem eram? Quem eram? Os quais apareceram com glória. E falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono. E quando despertaram, viram a sua glória. E aqueles 2 varões que estavam com ele. E aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus, mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo ele isso, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. E entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia, este é meu filho amado, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só, e eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Aleluia! Glória a Deus! Eu creio que num tempo em que nós dedicamos para a oração, numa consagração, quando nós nos levantamos para buscar a Deus, é porque nós acreditamos num Deus que tem resposta. Eu quero repetir para ficar bem claro aí no seu coração, na sua mente. Que quando alguém se levanta para orar, é porque lá no seu íntimo, você acredita num Deus que tem resposta para a sua vida. Porque quando a pessoa não tem ânimo para orar, no fundo, ela não está crendo que existe um Deus que tem resposta. E essa é a grande diferença entre Deus e os ídolos. Porque os ídolos, eles são chamados de ídolos mudos ou deuses mudos. Ou seja, pode orar, que nunca vai ter resposta. Mas o Deus vivo, o Deus que não se compara com ídolos mortos, o nosso Deus, ele ouve a oração e ele tem resposta. E eu creio que quando você ora, você quer resposta.
Quando você se põe a buscar o Senhor, quando você se levanta, eu vou naquela consagração. É aniversário do pastor Fernandinho, sim, mas é consagração, é lugar de oração. E onde tem oração, tem que ter resposta. Porque nós não estamos aqui diante de um ídolo mudo, nós não estamos aqui diante de uma imagem, nós não estamos aqui diante de uma estátua de madeira, de pedra, de gesso, de ouro, seja lá do que for. Nós estamos aqui diante de um Deus vivo. E o Deus vivo, ele se manifesta, ele se evidencia, trazendo resposta. E aí, quando eu estava vendo nesse texto, o que aconteceu, tudo aquilo que foi algo tão espantoso e algo que vai transcender o natural, né? Chamado aí, numa linguagem mais técnica, de uma experiência metafísica, porque foi isso que aconteceu naquele monte, naquela montanha. Alguns estudiosos dizem que essa montanha é o chamado monte, no caso Monte Tabor, uma montanha que tem lá na terra de Israel, conhecido como a montanha da transfiguração, o monte da transfiguração, ou monte da glória. E esse episódio no ministério de Jesus, muita gente não entende, porque não há muita lógica, não há muita conexão com tudo aquilo que Jesus vinha fazendo, e de repente vem essa experiência metafísica, uma experiência transcendente. E aí eu queria que você percebesse a importância desse momento, e o porquê desse momento, e o porquê que aparece isso. Inclusive, também está registrado o mesmo acontecimento em Mateus capítulo 17, no outro evangelho, o de Marcos capítulo 9. Então não é uma coisa qualquer. A experiência do Monte Tabor, a experiência da transfiguração, a experiência da glória não é qualquer coisa, porque há um registro nos 3 evangelhos. O único que não registra esse foi João. Isso, né? Não registrou esse evento foi João. Mas aí eu quero que você perceba que naquilo que foi programado nessa noite, e como nós somos pentecostais, não há uma programação definida, não há um tema definido, mas Deus, ele conecta bem as coisas. E você pode sentir que do começo até o fim, que daqui a pouco a gente vai chegar para o fim, mas existe uma conexão espiritual naquilo que Deus preparou para essa manhã. Desde quando começou, a glória de Deus já começou a se manifestar. E eu penso que tudo que foi falado, que foi cantado, tudo que foi dito aqui, existe uma conexão. Mas eu quero pegar só uma pontinha do que já foi apresentado aqui. Vou trazer aqui uma continuidade do que a missionária Margarete falou aqui hoje. Obrigado. E confirmar. Glória. Melhor aí, varão. Glória a Deus. Mas eu quero que devolva esse aí, tá? Eu não quero esse aqui não, eu quero aquele ali. Só põe a pilha e devolve. Glória a Deus. E quando nós percebemos a experiência que Deus teve, porque até consertar isso aqui vai levar 1 hora, acabou o tempo. Então eu quero que você perceba a importância desse evento do Monte da Transfiguração, que passou por Mateus, passou por Marcos e Lucas. E eu separei o texto de Lucas para você entender algumas coisas importantes. E eu faço uma conexão com a palavra que a missionária Margarete... Valeu, João. Deus te abençoe e te multiplique. Como a cantora cantou, faça transbordar os teus celeiros. Glória a Deus. Eu quero que você entenda. Missionária Margarete mencionou Êxodo 33. Que parece que a oração de Moisés não teve resposta. Porque ele queria ver a glória. Senhor, me mostra a tua glória.
Aí Deus falou assim, minha glória você não vai ver. Mas será que Deus falou assim mesmo? Será que você não percebeu um detalhe quando Deus fala com Moisés? Moisés pediu para ver a glória. E Deus falou com ele outra coisa. Falou assim, a minha face você não vai ver. Ué, Moisés não pediu para ver face. Moisés pediu para ver glória. Mas Deus chega e fala para Moisés, Moisés, você não pode ver minha face. Ué, mas Deus, eu não pedi para ver face, eu pedi para ver glória. Mas você consegue entender? Que quando Moisés pede para ver a glória, Deus está falando para Moisés, Moisés, a minha glória está na minha face. E ninguém pode ver a minha face e continuar vivo. Então eu não posso mostrar a minha glória, porque a minha glória está na minha face. Então a minha face você não vai ver. Vou te colocar na fenda da rocha, vou passar, vou te cobrir, você não vai ver o meu rosto. Mas quando eu passar, o meu rosto não vai estar mais exposto. Você vai me ver pelas costas e você vai continuar vivo. Porque a minha glória já terá passado. Porque a minha glória está na minha face. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, diz o Senhor, na palavra, que nós somos vasos de barro. Porque assim como Deus, que disse haja luz e houve luz, assim como a luz resplandeceu nas trevas, assim resplandeceu a luz de Cristo no nosso coração. Para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Temos esse tesouro em vasos de barro. A glória de Deus está em vasos de barro. A luz que resplandece nas trevas é a luz que resplandece na face de Jesus Cristo. Então, existe uma conexão entre a face e a glória. Repita comigo, a face de Deus está conectada com a glória. Não tem como ver a glória sem ver a face. E não tem como ver a face sem ver a glória. E Moisés pediu, eu quero ver a sua glória, mas a minha glória está na minha face. Você não vai ver. Vou te cobrir, vou colocar você na fenda, vou cobrir o teu rosto. Quando eu passar, você não vai ver o meu rosto, você vai ver quando eu tiver passado. Aleluia. E aí, irmãos, eu quero que você perceba que Moisés ficou sem resposta. Aí entra a experiência do Monte Tabor, do monte chamado Monte da Transfiguração, em que aparece naquele monte duas pessoas, e entre aqueles dois que aparecem no monte tem quem ali? Moisés. E aí eu acredito que aquele momento especial, aquilo que se você vir lendo os capítulos de Lucas, de Marcos e de Mateus, se você vem acompanhando a história de Jesus, Jesus curando, libertando, fazendo maravilhas, de repente há uma pausa, se abre um parênteses para uma experiência que parece que não tem nexo, não tem conexão nenhuma, mas uma experiência especial, e Jesus então leva 3 testemunhas, leva Pedro, Tiago e João, e vão para aquele monte, e de repente do nada acontece uma experiência que eu já falei, uma experiência que transcende este mundo, uma experiência especial, que o rosto de Jesus começa a brilhar com uma luz tremenda, mais clara do que o sol, mais resplandecente que o sol, a sua veste começa a brilhar, tudo em Jesus começa a brilhar, uma glória começa a surgir naquele monte, e no meio dessa glória toda, quem é que está lá? Moisés está lá, e Elias está lá. E eu quero te dizer uma coisa, no mundo espiritual, o que parecia que Deus não ia responder a Moisés, naquele dia, Deus criou aquele dia, Deus criou aquele evento, porque nenhuma oração vai ficar sem resposta. Deus vai responder a oração
seja qual for o motivo, a razão, seja qual for a circunstância, nenhuma oração vai ficar sem resposta. Ah, meu irmão, que Deus é esse que não esquece nenhuma oração que você faz. Quem sabe hoje aqui Deus te trouxe para responder a oração do ano passado, que você pensou que Deus esqueceu. Você veio aqui hoje para receber resposta de oração que você fez no ano retrasado. Há 5 anos atrás, pastor, eu vim orando, mas sabe, a resposta não veio. Eu desanimei, eu parei até de orar, mas eu vim aqui. Esse aniversário foi criado aqui, porque Deus tem uma palavra para você. Nenhuma oração que você fez vai ficar sem resposta. Não importa quanto tempo já passou, não importa as circunstâncias que fizeram você desanimar e fizeram você achar que Deus esqueceu, mas hoje Deus está trazendo essa palavra para reacender a esperança no teu coração. Nenhuma oração vai ficar sem resposta, e Deus está trazendo resposta essa manhã. Deus está trazendo resposta essa manhã, e a palavra é para quem está aqui, a palavra é para quem está me assistindo pela internet, a palavra é para você que está recebendo. Você não vai ficar sem resposta. Alabandara shela, alabandara kova, nara seda, alabandara ba. Aí, irmãos, quando a gente vai acompanhando os evangelhos e aquilo que está se desdobrando na história de Jesus, de repente se abre um parênteses para fazer aquilo lá no monte. E aí eu entendi que Deus criou uma situação só para dar resposta a uma oração que tinha sido feita há tantos anos atrás. Porque ninguém podia ver a face de Deus antes desse Deus se manifestar. E João, ele chega a falar isso. O verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. O quê? Vimos a sua glória o quê? Porque a gente viu a face dele. Ele se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória de um unigênito de Deus, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória na face de Jesus Cristo. A resposta de Moisés veio numa experiência que não tinha razão de ser, parecia que era sem propósito, parecia que aquilo ali era uma coisa desconexa, mas entenda, irmão, Deus vai criar situações só para te responder. Deus vai criar situações só para te responder, e eu creio que Deus criou esse aniversário aqui só para te responder. Só para te dar resposta, Deus criou esse aniversário. Porque se você me perguntasse assim, quarta-feira passada que foi cogitado isso. Então, antes de quarta-feira para trás, perguntasse, o que vai ter dia 21 de abril? Eu nem sabia que era feriado. Porque se eu soubesse, eu já programava alguma coisa também. Aí o pastor Fernandinho ia falar comigo, falando, não dá, porque eu já programei uma coisa. Eu não tinha programado nada. Mas como é meu amigo também, se falasse assim, eu queria fazer meu aniversário aqui, então cancela tudo e faz aniversário. Eu quero dizer para você que esse dia aqui foi programado por Deus. Assim como Deus programou aquele negócio lá no Monte Tabor. Que alguém podia pensar assim, mas para que isso? Primeiro que eu não creio que Jesus é um exibicionista.
Ele não foi para aquela experiência para se exibir, para se mostrar como Deus, porque ao contrário disso, está lá escrito em Filipenses que ele, sendo igual a Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Então ele tinha aquela glória e deixou a glória para se tornar homem. Então o propósito dele foi o inverso. Mas o que foi aquela experiência no monte? Para que serviu? Irmão, está aqui a resposta. O que Moisés pediu lá em Êxodo 33, Deus criou uma situação para responder. E você vai entender. Deus cria uma situação só para te dar resposta. E eu creio que nessa manhã, Deus está criando situação para te dar resposta. Alguma coisa que é inusitada, alguma coisa que não é programada naturalmente, como eu estou te falando, não foi programado esse dia, não foi programado. A gente não sentou para pensar o que a gente faz no feriado de abril. Não, mas o céu programou esse dia, que eu não sabia, não tinha feito plano, mas Deus já fez plano. E eu tenho uma palavra para você, que Deus vai criar uma situação só para te trazer resposta a uma oração que você fez. E aí eu penso que aquela experiência, aquele evento no Monte da Transfiguração, é porque Moisés tinha que ter resposta, ele tinha que ver a face de Deus, e ele conversou com Jesus face a face. Ele conversou com Jesus, ele viu a glória, porque não era só a face de Jesus, Jesus começou a brilhar. A experiência diz aqui, o texto diz que a veste dele começou a brilhar, ficaram brancas e muito resplandecentes, a aparência do seu rosto transfigurou-se. Moisés recebe a resposta de oração, feita quase 3.000 anos atrás. A resposta chegou agora. E eu te digo, a resposta chegou agora. Deus cria a situação para te trazer resposta. E Deus criou essa situação para te trazer resposta. Eu aprendo também com essa experiência de Moisés, essa conexão. Eu creio que você já entendeu essa conexão entre a oração de Moisés lá no Monte Sinai, lá no deserto do Sinai, e agora tem uma oração no Monte Tabor sendo respondida. Tem um outro lugar que é o lugar da resposta. Tem outro lugar que é o lugar onde Deus vem e manifesta a glória e fala: estou respondendo uma oração que você fez lá atrás, Moisés. Agora você vai ver a minha glória, porque a minha glória está na minha face. Mas você não podia ver a minha face porque eu não tinha me manifestado como homem ainda. Agora, como eu manifestei como homem, o meu rosto vai brilhar e você vai ver que o meu rosto é um rosto cheio de glória. E o texto então vai dizer, e a situação que a gente faz aí essa ligação, essa conexão de Êxodo 33 com Lucas capítulo 9, Mateus 17, Marcos 9 também, você vai entender que tem oração que você pensa que o tempo fez aquela oração cair no esquecimento. E aí, quando a gente fala de tempo, 3.000 anos, cerca de 3.500 anos, até Jesus se manifestar, Deus vem e revela a glória, manifesta a glória. Então não importa o tempo, não importa quanto tempo você está orando, a resposta de Deus não vai cair no esquecimento. A tua resposta está a caminho. Aleluia. Continue crendo, continue orando, continue buscando, que a tua resposta está a caminho. Tem oração também que você pensa que tem que ser respondido no seu tempo e também do seu jeito. Moisés queria a resposta lá no Monte Sinai. Aí Deus fala: não, vai ser outro monte. Vai ser em outra montanha. E Deus está falando com você nessa manhã. Não é do teu jeito. A minha resposta não é do teu jeito, mas a minha resposta é do meu jeito. A minha resposta não é no lugar que você pensa. A minha resposta não é no lugar que você imagina, mas a minha resposta é no lugar que eu determinei para a tua vida. Então Moisés queria a resposta no Monte Sinai. Aí Deus fala: não, vai ser no outro monte, é o Monte Tabor.
Conforme os historiadores falam, que foi esse monte chamado Monte da Transfiguração. Deus vai criar situação para te dar resposta. Deus vai te dar resposta no tempo dele e não no seu tempo. E Deus vai te dar resposta no lugar que ele preparou para te dar resposta e não no teu lugar. E por último, para terminar. Para de palhaçada, né, pastor? Lembrei do nosso retiro de casais. Para de palhaçada. Irmãos, eu fiquei pensando, por que Jesus levou Pedro, Tiago e João? A resposta era para Moisés. Até apareceu Elias lá, que depois eu tenho que estudar mais para saber o que Elias estava fazendo lá também, porque a resposta era para Moisés. Tudo que estava acontecendo ali era para Moisés, mas ainda vou pesquisar por que Elias estava ali no meio do negócio também. Fica para outra mensagem. Pedro, Tiago e João, o que estão fazendo lá? Primeiro que eles ficaram tão tomados com a experiência, ficaram tão assim em êxtase, que eles chegam a falar besteira. Ah, Senhor, vamos ficar logo aqui, não vamos descer desse monte não, vamos fazer uma tenda para ti, para Moisés, para Elias, e vamos ficar por aqui mesmo. Aí veio uma voz, bradou, uma nuvem de glória, porque ali era tudo glória, irmão. O que estava acontecendo ali é tudo glória. E eu posso também dizer pela fé que esse lugar aqui está cheio da glória de Deus. E só não sente quem não quer. A nossa vontade é fazer exatamente isso como Pedro sugeriu. Vamos fazer uma tenda e ficar por aqui direto? Porque amanhã a gente tem que trabalhar, tem que estudar, amanhã eu tenho aula. E aí tem tanta coisa que a gente tem que fazer na vida que a gente pensa assim, vamos ficar por aqui mesmo? Eu não quero nem descer desse monte. A gente consegue entender o que Pedro falou, mas não era algo lógico, não era algo normal, tinha que descer. Jesus estava para ser crucificado, estava para cumprir um propósito, inclusive a conversa rolou em torno disso. Se você ouvir aqui, o texto vai falar que eles conversaram, falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Houve uma conversa ali acerca do sacrifício que estava prestes a acontecer. Então não podia ficar ali no monte. Tem que dar sequência ao plano. Olha Deus falando aí. A gente está aqui nesse monte de glória. A gente está aqui nessa consagração de glória. A gente está aqui buscando. Que bom se a gente pudesse ficar aqui. Mas a gente tem que ir lá para fora para dar continuidade. O plano que Deus tem na tua vida e na minha vida. Aqui a gente se enche, aqui a gente se abastece, aqui a gente se reveste de glória e de poder, mas é lá fora que Deus quer te usar para cumprir o plano que Ele tem para a minha vida e para a sua vida. Então não tem esse negócio de ficar o tempo todo lá no monte, não tem esse negócio de ficar o tempo todo nos montes. Tem gente que esquece de família, esquece de tudo e fica lá nos montes. Tem gente que faz acampamento nos montes, deixa a mulher em casa, deixa filhos, deixa tudo, e fica lá acampado. Vamos, se for para acampar no monte, leva a família, leva filho, cachorro, papagaio, calopsita, leva. Se tiver periquito, leva o periquito também, vai tudo para lá para o monte. Leva a família toda. Não fica lá sozinho 5 dias, 6 dias, 7 dias, 10 dias, e deixa a tua família, às vezes, sem provento, sem dinheiro para comprar o pão do café da manhã. Então eu queria te dizer uma coisa aqui, no monte é lugar de oração sim, no monte é lugar de consagração sim, no monte é lugar de glória sim, mas tem que descer para cumprir o teu propósito. Tem que descer para trabalhar, tem que descer para estudar, tem que descer para cumprir a tarefa de evangelizar, tem que descer para cumprir a tua missão. Não fica o tempo todo lá não, porque tem tempo de se encher. Aí entra outra palavra que foi pregada aqui, tem tempo de espalhar pedra e tem tempo de juntar pedra. Tem tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então consagração é bom, vai de 9 a meio-dia, está quase chegando meio-dia. Mas eu quero te dizer que esse tempo aqui vai acabar. E a tua missão vai continuar. Porque Deus vai te levar, Deus vai me levar ainda em muito lugar para cumprir a missão
que Ele tem na minha vida. Deus vai levar ainda muitos de nós aqui para cumprir a missão que Ele tem para a nossa vida. Então Jesus está conversando ali da missão que Ele vai cumprir em Jerusalém, e Deus está te preparando aqui nessa manhã para você cumprir a missão que Ele colocou na tua vida. Se é louvar, vai louvar. Se é pregar, vai pregar. Se é para evangelizar, vai evangelizar. Se é para influenciar vidas para o bem, influencie vidas para o bem. E aí aquilo que Deus te chamou para fazer, você tem que fazer. Não pare a missão que Deus tem, ou que Deus colocou na sua vida. Orar é muito bom, consagrar é muito bom, buscar é muito bom, mas continue a missão que Deus colocou sobre a sua vida. E aí o que Deus me deu ali, porque Jesus levou Pedro, Tiago e João. E o Pedro fica lá, tão tomado com aquela experiência que fala lá, uma besteira, Jesus repreende. Não, a gente não vai ficar aqui não, a gente vai descer. E a voz do céu bradou. A voz do céu veio ali e falou: este é meu filho amado, a ele ouvi. Então, tem algumas correntes teológicas que falam que Pedro queria ficar ali conversando com Moisés, queria uma tenda para os três. Está aqui, ó. Vamos fazer uma tenda. Vamos ler de novo? Vamos fazer uma tenda. Bom é estarmos aqui. Vamos fazer uma tenda, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Porque nós queremos ouvir Moisés, queremos ouvir Elias, a gente quer conversar com ele. Aí veio a voz do céu e falou assim, ó: este é meu filho amado, a ele ouvi. Já teve o tempo de Moisés, quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, não ouve mais. Já teve o tempo de Elias, quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, não ouve mais. Agora é o tempo do filho. Havendo Deus antigamente falado aos pais de várias maneiras, muitas vezes de várias maneiras, a nós nesses últimos dias falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, o Deus invisível que se manifestou, o Deus que se tornou visível na pessoa de Jesus Cristo. A Ele ouvi, porque agora não é mais tempo de Moisés, agora não é mais tempo de Elias, agora é o tempo do Filho Jesus Cristo. Este é meu Filho, a Ele ouvi. E ali Deus deu uma lição para Pedro, Tiago e João. Já aprenderam uma lição. O tempo de Moisés acabou, o tempo de Elias acabou, agora é Jesus. Jesus. Agora é Jesus, 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 é Ele. Porque você sabe que os judeus tinham uma idolatria por Moisés, você sabe disso. Então o que aquela voz estava determinando é: chega de idolatria a Moisés, chega de idolatria a Elias, o tempo dele já foi, o tempo dele já acabou, agora o tempo é Jesus, o nosso tempo agora é Jesus, o teu tempo agora é Jesus, Jesus, a Ele honra, a Ele glória, a Ele louvor, Ele é digno de toda honra e de toda glória. E nesse dia em que estamos aqui para celebrar, para declarar mais um ano de vida sobre a vida do pastor Fernandinho, nós estamos aqui para dizer: a Ele honra, a Ele glória, a Ele louvor. E aí eu penso que Deus queria ensinar para aqueles três representantes do judaísmo, três representantes da antiga religião, e que Deus queria dar uma nova ordem, um novo formato, um novo perfil. Agora é Jesus, irmão, agora é Jesus. Nós não vamos retroceder a Moisés, não vamos retroceder a Elias, agora é Jesus. E aí eu fecho, agora eu fecho mesmo, né? Pregador tem essa mania, vou terminar agora, aí não termina, aí vai. Nós. É porque Deus vai desenrolando outro rolo, aí você quer parar, mas o rolo está desenrolando. Agora você vai receber essa daí. Pedro, Tiago e João, tá lá, eles estão lá em cima para quê? Por que Jesus levou essa galera para lá? Primeiro, para levar uma escovada, né? Levaram uma escovada, ó, chega de Moisés, chega de Eli, agora é Jesus, agora é o Filho. Segundo, você não tem que ficar aqui em cima do monte o tempo todo não, tem que descer para cumprir tua missão.
Tem que descer para fazer a tua obra, tem que descer para cuidar da tua família. Porque aquele que não cuida dos seus é pior do que o ímpio. Está escrito na palavra. Pronto, 2 motivos. Mas e o terceiro? O terceiro é mais forte. Jesus levou os 3 lá para cima. Porque quando Deus está para dar uma resposta para alguém, Ele tem que levar testemunha. Porque o negócio podia, aquela experiência toda podia acontecer sozinho. Jesus, Moisés e Elias só. Ficava ali só no mundo espiritual. Só no ambiente espiritual. Mas o meu Deus não dá resposta assim não. Resposta de Deus tem que ter olhos. Tem que ter ouvidos. Porque quando Deus vem para te responder, Ele tem que colocar gente para presenciar a resposta que Deus vai te dar. Já vai ficando de pé dando glória. Já vai ficando de pé dando glória. E aí Deus me falou, levei esses 3 lá para cima, primeiro para dar uma escovada e mostrar que acabou o tempo de Elias, acabou o tempo de Moisés. Segundo, para mostrar que tem tempo de buscar, mas tem tempo de trabalhar, de estudar, de fazer tudo que a gente tem que fazer na vida. E terceiro, levei os 3, porque quando eu dou resposta aos meus servos, eu coloco pessoas para assistirem a tua resposta. Eu coloco pessoas de testemunha para ver a vitória que eu estou derramando na tua vida. Oi, irmão. Aí Deus falou comigo assim, ó. Orar, você pode orar no secreto. Mas quando a resposta vem, não é no secreto. Como é que diz? A gente às vezes não presta muita atenção na segunda parte dessa orientação. Entra no teu quarto. Fecha a porta e ora. Que o teu pai que te vê em secreto te responderá. Mas quando Deus te responde, Ele te responde publicamente. Tem que ter olhos para assistirem. Tem que ter ouvidos para ouvirem. Porque a resposta não vem no secreto. A oração vai para Ele no secreto. Mas quando vem resposta é assim, ó. Tem resposta aqui hoje. Hoje tem resposta descendo aqui hoje. Como é que é aquela canção? Dobre os joelhos e comece a orar. Oh Deus, dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, eu só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus,
Que eu perca dinheiro, que eu perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença. É o que nós temos de mais valioso. Tua presença. Porque tudo que você puder perder, você pode recuperar na presença. Presença você não pode recuperar. Você tem que preservar a presença. Você tem que lutar pela presença. Prata, ouro, amigo, seja o que for, você recupera presença. Quando Saul perdeu presença, nunca mais ele recuperou. Saul morreu e a presença não voltou para ele. Que a coisa fica complicada. Quando você perde a presença, a coisa se complica cada vez mais. Nessa manhã Deus te trouxe aqui. Eu tenho resposta para você. E a resposta que Deus tem para você é presença, é a glória. É a glória. Nós temos que entender aquela palavra que diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Moisés fez uma oração: eu quero ver a tua glória. E a resposta veio. A resposta veio. E eu quero trazer essa palavra para você e quero te convidar. Se você crê que essa manhã Deus marcou um encontro para te dar resposta, Deus criou essa manhã para te dar resposta, então vem aqui para frente, porque nós já vamos fazer a oração final. E essa oração final eu vou contar até com a ajuda das irmãs de oração, para a gente também incluir essa mesa de oração. Tem vários pedidos aqui nessa mesa. Eu sinto que Deus criou essa manhã para destravar causas na justiça. Até parece que tudo que estava travado, né, até agora, até hoje, é como se Deus já tinha uma data marcada para destravar. E hoje a glória está tão grande aqui nesse lugar, nesse ambiente, que nós podemos dizer com toda ousadia que tem causa na justiça aqui sendo destravada. E é resposta de oração, talvez até de alguns anos atrás. Você já vem orando: Senhor, essa causa na justiça, essa causa na justiça, Senhor, já tem 5 anos, já tem 10 anos, já tem 15 anos, eu preciso de uma resposta. Aí Deus marcou esse dia com essa palavra para dizer: não importa quanto tempo passou, hoje é dia de resposta. Hoje é dia de resposta. E se você crê que essa resposta está chegando hoje, aleluia, você vai adorar. Você vai adorar. Você vai adorar agora. Aleluia. Oh, aleluia. Você só vai adorar, porque quem adora é porque já recebeu resposta. Alguns cânticos foram criados na Bíblia. Cântico de Ana. O cântico de Ana só veio depois que ela recebeu a resposta. O cântico de Maria veio quando ela teve resposta. A missionária Sheila, prepara para orar. A missionária Sheila Xavier vai orar por nós, por todos nós agora. O cântico de Moisés, de Miriam, é adoração. Por quê? Porque a adoração é porque a resposta já chegou. A resposta já veio. Adore. Adore. Missionária Sheila vai estar orando. Então comece a adorar. Só glorifica, exalta. Às vezes a gente não tem nem palavras, então só dê glória. Aleluia. Glorifique.